Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? São tantas coisas que rolaram esses dias, o Mundial de Bullet, o Campeonato Mundial Feminino, que a gente acabou não conseguindo cobrir. No dia que eu ia postar aqui Firuja e Nakamura, a final ali, a final dos vencedores, né? E aí quem vencer aqui iria pra grande final, no caso foi o Nakamura, que foi campeão aí do torneio. E aí no dia que eu ia postar rolou as partidas do Mundial Feminino, né? Então eu acabei postando lá, que apesar de dar 1/5 de views, eu não podia deixar de cobrir o Mundial Feminino, quase que um dever, né? Mundial, né, pessoal? Então foi muito gostoso cobrir ali o Mundial Feminino. Agora, vocês ficaram me cobrando aqui, né? E com razão, Firuja contra Nakamura na final aqui do Campeonato de Bullet. Vamos dar uma olhada então. A Lereza Firuja tem as peças brancas, primeira partida empatou. Segunda rodada, temos aqui peão do rei, temos aqui uma Ruy Lopes com cavalo F6, D3 protege o peão central, bispo C5 desenvolve C3, dá suporte pro centro, Roque coloca o rei em segurança, bispo G5, crava o cavalo, a torre vem pra casa de 8, e aqui o Firuja coloca o rei em segurança também. H6 persegue o bispo volta, A6 persegue o outro bispo vem pra C4, B5 segue perseguindo o bispo vem pra B3 e o bispo volta pra E7. Muito comum esse tipo de manobra para sair aqui da cravada, né? A4 tenta atacar essa estrutura de peões aí do Naka, torre B8 faz a proteção, trocam-se os peões, torre E1 vem dar suporte no centro, preparando uma possível ruptura com D4, de forma que o peão fica bem protegido. D6 foi jogado o primeiro bispo G3 aqui, né? Colocando pressão no peão central. Cavalo H5, um lance que o computador não gosta muito, o computador prefere bispo D7, mas é aquele tipo de erro que o computador vê em abertura, detalhe do detalhe, né? Mas o ponto todo é que agora esse lance permite um tático aqui, que o Firuja vai pra cima, galera. A Lereza Firuja segue aqui com um bonito lance, olha só. Cavalo por E5, né? Claro, esse tema aqui do cavalo atacado. Mas nada é tão simples, né? Porque você fala assim, mas agora o cavalo pode tomar o bispo. O problema é que tá tomando em C6 aqui, atacando a dama, né? E também atacando o bispo com cheque. Por isso a partida seguiu com o cavalo por E5 e agora sim, bispo por E5 primeiro e não capturando o cavalo. E depois de D por E5, agora sim, dama por H5. Firuja ganhou um peão aqui até agora. No entanto, tem 4 segundos de diferença aqui no relógio. Pode fazer falta isso lá na frente. Vamos ver como segue. Bispo E6 foi jogado. Bispo toma, peão toma. E agora dama por E5. Temos dama por D3, dama por E6 com cheque. Que confusão. 2 peões a mais por enquanto Firuja. E agora dama D5 propondo trocas, como faria Magnus Carlsen. Torre de bem E8 protege a dama. Temos a troca das damas e agora cavalo em A3. O Firuja precisa desenvolver esse cavalo. O computador não gosta desse lance, mas manda jogar o quê então aqui? Rei F1, uma outra ideia, né, pra dar suporte pro cavalo. Sim, o computador sempre sabe a melhor linha das coisas, né? Mas aqui é ser humano, é partida de Bullet. Cavalo A3 foi jogado B4 agora pelo Naka. Temos o cavalo aqui em B5, agora C6 perseguindo o cavalo mais uma vez. O cavalo tá indo longe demais. Cavalo C7, torre C8, cavalo vem pra E6. Peão toma e aqui a torre toma, recupera um dos peões. O Nakamura, a Lereza Firuja segue propondo trocas na coluna C. Temos aqui a torre evitando e agora G3 eliminando problemas de mate na fileira do fundo. C5 foi jogado, o cavalo vem para F4, né? Aqui você fala o seguinte, por enquanto o peão tá muito bem protegido, então esse cavalo aqui não tá fazendo muita coisa. Cavalo F4 persegue a torre, torre D4, aqui o Nakamura, como é que pode passar um tático desse? Mas é Bullet, né? Aqui o Nakamura faz o lance torre D4 e acaba passando um tático aqui, olha só. O que será que ele tinha que jogar aqui, hein? Se você quiser dar pausa aí, qual será que tem que ser o único lance aqui das negras? Tem 2, na verdade, né? Torre D7 protege aqui o bispo do duplo de cavalo, ou torre D6 aqui evitando o duplo do cavalo, né? Aqui o Nakamura joga a torre D4 e agora sim, o Firuja liquida aqui a partida, sai na frente aqui o menino Firuja. Nakamura abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui qualquer lance tá vindo o cavalo por E7. Uma vantagem forte aqui para as brancas, o Naka preferiu já ir para a próxima. Lembrando que eles têm um número limite de tempo para jogar, não é o número de rodadas esse torneio, é tempo. 45 minutos na final. Joga aí, quantas partidas derem pra jogar. Aquele que ganha mais passa pra grande final. Então é aquela história, tá difícil aqui, o Nakamura, a melhor coisa que ele tem que fazer é abandonar o mais rápido possível e já ir pra próxima, né? Vamos ver mais uma partida, vamos lá. Essa partida é muito interessante, ela é dramática e ela mostra uma esperteza do jogo de Bullet, que vocês vão ver só que interessante que é isso. O Bullet é um jogo de xadrez diferente
e a gente vai descobrir algo aqui que transcende o xadrez, as regras puras aí do xadrez, né? Vamos lá, vocês vão entender o que eu tô falando daqui a pouco. Nakamura aqui saiu pior no match. Abre aqui com o peão do rei, temos aqui uma Caro-Kann e agora aqui trocas aqui no centro, desenvolvimento do cavalo, cavalo G3 evitando trocas, o Firuja segue com E6, bispos se desenvolvem, D4 vai ganhando aqui o centro, todo mundo coloca o rei em segurança e aqui C5, você fala, mas jogou C6 e agora joga C5? Pois é um belo de um lance aqui do Firuja, porque isso daqui é o seguinte, já virou uma Caro-Kann diferente aqui, acabou transpondo para um tipo... Não é nem gambito da dama isso, mas virou uma abertura diferente aqui. Já não tem mais uma cara de Caro-Kann, né? Então aqui C5 é um lance muito bom porque prepara da casa de C6 aqui pro cavalo e também prepara para poder desenvolver o bispo aqui na diagonal, né? Eu ia falar, parecia umas posições do tipo Semeslava ou gambito da dama, mas com o peão de C aqui ainda existindo, é estranho. A partida seguiu com D por C5, bispo por C5, dama E2, evitando trocas, cavalo de bem D7 segue o desenvolvimento. C3 controla aí a casa central importante de D4, a casa de B4, bispo volta para E7, bispo vem para F4, B6, olha aí, o Firuja precisa desenvolver o bispo de casas claras. Nakamura segue com torre de A em D1, colocando pressão na coluna D, isso é perigoso, hein? E o Firuja finge que nada tá acontecendo, segue com bispo B7, qual será a ideia dele? Porque agora ele leva cavalo E5, e aqui ele joga então dama C8. No entanto, aqui Nakamura segue da maneira mais precisa possível, primeiro com cavalo por D7, forçando aqui a resposta cavalo por D7. E agora, meus amigos, bispo por E6, olha que bela continuação aqui do Naka, hein? Castigando essa abertura estranha que o Firuja fez, né? E agora bispo por E6 traz aí um grande castigo. Porque aqui se peão toma, a dama toma com cheque, né? E depois tá caindo aqui em D7, a torre cobre cai em D7 com forte ataque aqui das brancas. No entanto, o Firuja encontra um recurso espetacular nessa posição. Não sei por que não deram um brilhante pra esse lance agora aqui do Firuja. Olha o contra-jogo que ele achou aqui, que espetáculo, né? E aqui, enfim, o bispo protegido aqui pela dama. E aqui não adianta jogar bispo por D7, porque bispo por E2 ataca as duas torres. Olha que bacana, né? E aí depois de bispo por, você pode jogar aqui, por exemplo, bispo por D1. E aqui com igualdade. Por exemplo, se o bispo ataca a torre pode sair aqui para a coluna D protegendo o bispo. E o jogo vai embora. Na verdade, as pretas têm um peão a menos, mas tem uma qualidade a mais. Então, tudo poderia acontecer aqui, né? Claro que ainda tem muita luta, a variante vai longe, né? Torre atacada faz bloqueio, a variante é bem longa, o bispo E2, daí... Tipo o MVL, né? Uma confusão sem fim aqui, o negócio agora protege, conseguiu salvar as duas peças, né? Mas aí tem bispo C6, e como é que faz agora para continuar protegendo? Torre 6 ataca aqui duas peças, mas aí bispo D5 poderia ser uma continuação. Uma confusão, né? Sem fim. E aqui teria que achar o lance bispo B5. Ah, vai passear, o que é isso? Sério? Teria que achar esse lance aqui e permitir bispo por E6. E aí torre por E6. Uma grande mentira essa análise aqui dos computadores. E no final das contas ficaria o quê? As pretas com 2 peões a menos e o computador falando que as pretas estão melhores aqui. Que bonito é o xadrez, não? Que bonito e que incompreensível é o xadrez. Pretas com 2 peões a menos aqui, o computador fala, não, mas esse é o caminho, viu? Pode, confia. Vamos voltar lá. Aqui C4 foi jogado pelo Nakamura, acaba claro que ninguém viu nada disso, é uma partida de bullet, né? Por isso que foi sensacional esse lance aqui do Firuja, é na intuição o negócio. C4 foi jogado agora aqui pelo Naka, F por E6, captura o bispo, dama por E6, torre cobre, e aqui sim recupera a peça Hikaru Nakamura, né? E continua aí com 2 peões a mais, é isso? 2 peões a mais. No entanto, aqui temos bispo por C4 jogado pela Lireza Firuja, recuperando um dos peões. A torre vem para a coluna E e agora bispo B4 ataca a torre, que confusão. Temos a troca de damas e agora a torre vem para E4 atacar os 2 bispos. E no momento agora, depois do A5, os 2 bispos estão protegidos. Torre na coluna C, bispo A6 sai da cravada. Temos aqui a troca das torres. Torre 8 com cheque, ganhou peça. Nada disso, a torre volta, esses caras calculam tudo. E depois aqui das trocas das torres, temos o lance bispo E3, bora ver esse finalzinho aí. Peão atacado avança, olha só, o peão vai ficando em segurança, B4, aí tenta atacar os peões aqui do Nakamura. Agora G6, o rei vem pro jogo, aqui o computador começa a falar que tudo é erro, aqui ele não entende muito de finais, viu? Vou dar uma alfinetada aqui no Stockfish, ele não entende muito de finais,
né? Sempre que ele tá certo, o Stockfish não. Aqui ele fica bem confuso aqui nesse final, ele dá uns erros que na verdade não existem, porque a gente vai ver aqui o tema que vai existir, daqui a pouquinho vocês vão perceber que o computador ignora completamente um tema aqui de finais. Por exemplo, esse lance aqui, ele dá como errado, não é um lance errado e a gente já vai entender por quê, né? Ele é chance perdida, tudo isso daí não é verdade e eu já vou explicar por quê. A gente cai aqui na partida num tema conhecido aqui no xadrez. Olha lá, ele dá um monte de erro que não é erro. A gente cai num tema conhecido que é o tema do canto frio. Aqui as brancas têm um peão e um bispo nessa ala. Um peão passado bastante perigoso, parece que as brancas vão ganhar. No entanto, o bispo vai sacrificar nesse peão quando ele avançar demais, e o rei vai ter que entrar na posição depois, tem que passar aqui o bispo, só não pode passar na frente do bispo. E o rei vai segurar a casa de promoção. E eu vou falar uma coisa, se tiver rei, bispo e peão, vamos supor que cai esse peão contra rei, um rei aqui no cantinho, é empate. O canto é frio, a casa de promoção do peão não é da mesma cor do bispo. Isso é um detalhe técnico de quem estuda finais, mas faz toda a diferença. E por isso que o computador estava dando lá um monte de erro, porque ele não estava se ligando nesse tema, agora ele já se ligou, né? Então ali o computador, ele de fato tem dificuldades. Aqui não tem nada de errado, ó. O bispo aqui é o melhor lance aqui, ó, bispo C4, não é erro. E avançar também não, a partida continua empatada do mesmo jeito, né? Então não tem erros nem nada disso. E aqui é o seguinte, pessoal, mas agora entrou no tema que eu queria comentar. A gente tá numa posição empatada, tá? O que vai acontecer? As brancas podem capturar esse peão, elas podem capturar esse peão, e elas podem querer disparar o peão, que elas não vão conseguir, chega uma hora que vai avançar e vai afogar. E se o bispo fosse de casas claras, você primeiro conseguia dar cheque, tirava o rei, depois avança o peão apoiado pelo rei aqui. Aí ganha. Mas com aqui o canto frio, né? O bispo não consegue tirar o rei daqui, e se o bispo tentar jogar aqui, afoga. Né? Então, quando o rei estiver aqui em cima e tudo mais. Então, não tem como ganhar esse final, né? Só que, olha o detalhe agora. No chess.com, olha a dica de ouro. No chess.com, cada vez que você faz um pré-move, quer dizer, o lance que você faz, porque aqui é só ficar fazendo pré-move, né? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Você não precisa nem pensar. Isso aqui vai empatar. Mas você gasta 0,1 de tempo. O Alireza Firuza nessa posição tem 6.2, significa que ele ainda pode fazer 62 lances. O que o Nakamura faz? Para não gastar lances, existe uma regra no xadrez que é o seguinte, a regra dos 50 lances diz o seguinte, se em 50 lances você não avançar nenhum peão e não houver nenhuma captura, é empate. É empate. Então essa posição é empatada. No entanto aqui ela é tecnicamente perdida. Como assim? Ela é uma posição tecnicamente empatada, mas no bullet do chess.com é perdida. Por quê? Basta você ficar fazendo pré-move. Notem que o Nakamura não capturou o peão, porque ele está esperando baixar de 5 segundos. Para quando ele capturar, com menos de 5 segundos, não dá para fazer 50 lances mais. E além do que, agora ele também tem a possibilidade de, sempre que estiver chegando perto da regra dos 50 lances, ele avança o peão uma casa. Portanto, ele vai ganhar a força, numa posição completamente empatada. Esse é o chess.com, né? E isso numa posição, numa partida real também valeria, porque se cai o tempo e as brancas têm material suficiente para dar mate, o jogador que caiu o tempo, por exemplo, se cai o tempo das negras aqui, se cai o tempo das negras numa partida real, nessa posição, que a gente vai ver aqui, vai cair o tempo do Firuza, ó, a posição continua sendo empatada, né? E, no entanto, se cai o tempo das negras como caiu agora, é vitória das brancas. Você fala, mas não é vitória, ele vai ficar jogando rei A8 e rei B7. Mas se ele jogar errado, se ele jogar, por exemplo, pra cá, as brancas vão ganhar. Elas têm material suficiente para dar mate. Então, se cai o tempo e o adversário tem material suficiente para dar mate, é vitória daquele jogador, né? Você fala, mas é ridículo, ele ficaria defendendo. Quem garante? Quem garante que ele ficaria defendendo, né? Quem garante que ele ficaria fazendo isso? Pode ser que ele dê a louca e saia pra cá. Então, precisa existir um critério, e o critério é esse, né? O critério supõe que o jogador pode fazer lances ruins. Então, vitória aqui do Ricardo Nakamura, igualando aqui o match. Vamos ver mais uma partida entre eles, vamos lá. A Alireza Firuza abriu 2 pontos de vantagem para cima de Ricardo Nakamura. Vamos ver mais uma partida aqui, tá na frente Firuza. Temos aqui peão do rei, mais uma abertura italiana aqui no match. D3 foi jogado, C3, temos roque, bispo G5, cravando cavalo, H6, aquela história toda, bispo volta para E7, já vimos isso em algumas partidas, bispo G3, D6, faz a proteção, H3, temos aqui o cavalo perseguindo o bispo
O bispo vem pra B5, os peões seguem perseguindo o bispo guardado aí em C2. C5, o cavalo de bem em D2, o cavalo da Rui Lopes, né? Ele depois vai pra F1, depois ele vai pra E3, vamos ver. Aqui cavalo C6 foi jogado, primeiro o roque coloca o rei em segurança, dama C7 temos torre 1, dando a casa de F1 pro cavalo. Torre 8, cavalo manobra pra F1, bispo é guardado lá em F8, cavalo E3, e aqui bispo em E6 tentando controlar os saltos do cavalo. Aqui bispo B3, lutando pela diagonal. Dama vem pra casa de B7, bispo H4, prometendo ataques aqui na ala do rei. Cavalo D7 jogado pelo Nakamura, cavalo D5. O Firu já vai trazendo as peças pro ataque. Cavalo B6 combate esse cavalo, temos trocas em B6. E aqui cavalo D2, exclama aqui do Firuja, o que será que ele tá querendo? A partida segue com cavalo A5, o bispo vem pra C2 tranquilamente. Torre na coluna C, o jogo do Naka tá na ala da dama. Firuja segue com o cavalo F1, vai manobrando o cavalo. D5 foi jogado, peão toma, bispo toma. Cavalo vem para casa de 3. O bispo atacado vai para casa de B7, cavalo G4, sem desconfiar de nada, hein? Sem desconfiar de nada, Nakamura tira o cavalo do canto. Faz o que manda o manual, cavalo no canto, só traz desencanto. Põe o cavalo no jogo. Bem, errado. Errado, porque agora Firuja é o seguinte, pessoal, ele segue agora com D4, que é um lance que o computador não fala que é o melhor do mundo, mas é muito bom mesmo, coloca problemas práticos numa partida de Bullet. O computador queria que jogasse aqui cavalo por H6. Queria que jogasse aqui um cavalo por H6, seguido de dama G4, ó, esse aqui é a linha do computador. Se jogar rei H8, tá vindo bispo F6 com mate. Teria que jogar rei H7 e levar esse aqui, ó, não muito diferente do que vai acontecer aqui na partida, né? E aqui teria várias maneiras. Aqui as brancas estão muito bem, porque tem todo tipo de ataque descoberto e estão melhores, né? Então, aqui é o seguinte. O Alireza Firuja faz isso, aí o computador fala que não foi tão bom, porque as pretas conseguem agora se defender de alguma maneira com o cavalo E7, que não é nada natural, né? Teria que achar esse lance, pendurar aqui em E5, seria a melhor defesa. Aqui o Nakamura faz um lance humano, dispara o peão tentando aqui trocar peça, tentar amenizar aqui o ataque do Firuja, mas o Firuja segue de uma maneira brilhante, que ele faz 2 lances brilhantes na sequência. Cavalo F6, cheque, que beleza! E agora não tem muito o que fazer, né? Um duplo. Nakamura captura esse cavalo, passa esse cachorro pra cá. E aqui dama G4, cheque. É quase um brilhante, quem exclama, né? E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. 30 lances aqui, rapidinho essa, né? E aqui é o seguinte, rei H8 tá vindo bispo por F6 com sequência de mate, e rei H7 não muito diferente do que a gente viu antes, né? Torre por E4 com ataques aqui de checkmate. Não tem como evitar aqui o checkmate, tem apenas como postergar aqui, ó. Torre por D4 cheque, ó, vai entregando tudo aqui, ó. Né? Aqui tem que começar a entregar todas as peças, F5, ó. Dama G6, aí torre G4, aí o que poderia jogar? Rei G8 aqui. Tá bom, rei G8, vamos fazer os lances que o computador quer ou vamos fazer o natural aqui? Vamos fazer o natural. O que o computador quer é muito maluco. Vamos lá. Aqui cobre, torre cobre e aqui o checkmate está por vir, né? Aqui torre H7 é um cheque duplo, o cheque duplo tem que mexer o rei e torre H8 entregaria. Checkmate, apenas um exemplo aqui para mostrar por que essa posição é vitoriosa. Eles calcularam tudo até o mate para o Nakamura abandonar? Provavelmente não, mas o Naka viu que aqui de fato o ataque é mortífero, né? Não tem como escapar. E é aquela história, torneio de Bullet, cara, tá ruim aqui, abandona e vai pra próxima. Quem sabe você tem tempo de ganhar, né? Então tem isso, porque eles têm um tempo fixo e não é número de rodadas. Então tem esse fator aqui, né? Já abandonou porque não dá mais. Bora pra próxima, né? Sai na frente a Alireza Firuja com 3 pontos de vantagem pra cima do Naka, hein? Perigoso! Agora a gente sabe que o Naka foi campeão do torneio. O que aconteceu? Vamos ver mais uma partida então. Nakamura conseguiu virar o match, a gente está aqui com 14,5 a 12,5, Nakamura na frente, mas a gente vê ainda assim muito equilibrado, né? Como joga esse menino Firuja, o Nakamura é uma lenda, a gente sabe disso, mas o Firuja, na final aqui, né? Que rapaz espetacular, eliminou o Carlsen, né? Jogou o Carlsen lá na chave dos perdedores e tudo mais. Que rapaz espetacular, né? E aqui a gente tem, então, o Firuja tentando buscar. Uma vitória aqui pode ser importante pra ele. Vai encostar, 14,5 a 13,5. Vamos ver, então. Firuja abre aqui com o peão do rei.
Temos aqui D6, o Naka gosta muito dessa abertura moderna, né? Essa tipo Pirt moderna, segue aí jogando... Ele vai jogar tipo uma defesa índia do rei, né? Ele gosta dessas estruturas aí, o Nakamura, ele é especialista nessas aberturas aí de negras. Grande Rock foi jogado pelo Firuja, o computador achou ousadia demais. B5 foi jogado, o Naka vai tentar castigar isso. Rei B1, o computador não está gostando da qualidade dos lances aqui do Firuja. E o Naka, mas no entanto a gente não consegue olhar assim e falar, puxa, esse lance realmente é muito ruim, né? Mas o Naka já identificou aqui a oportunidade, segue com o cavalo A5 o melhor lance da posição. Cavalo G3 jogado pelo Firuja, dando suporte agora para um possível ataque na ala do rei. E aqui E por D4, exclama o melhor lance. Bispo por D4 e aqui cavalo por C4. Atacando a dama, esse cavalo precisa ser capturado. Bispo toma, peão toma, e no momento o Nakamura já tem um peão a mais. H4 do Firuja, o lance assinatura do menino Firuja, vai pra cima na ala do rei, vai tentar o contra-jogo. E aqui era muito importante pro Naka jogar um H5, mas é bullet, eles têm que fazer o lance rapidamente. Joga na intuição, C5 pendura peão e o bispo E3 também não viu a pendurada, né? Aqui pendurou, completamente pendurou, mas é bullet, né? Os caras, em geral, não passa, né? Desapercebido isso. Mas aqui passou pelos dois, olha aí que loucura, hein? C5 deu aquela blefada, o Firuja falou, o cara não pendurou, né? Tirou o bispo aqui pra E3. Isso aqui pode tomar, né? É que é muito mais complicado do que parece aqui. Claro que você não vai tomar o bispo por conta da cravada. E aqui poderia seguir das mais diferentes formas, né? Mas não é tão simples quanto parece uma posição como essa. No entanto, a partida seguiu com bispo em E3 e agora a torre B8 jogado pelo Naka. Vai buscando ataque na ala da dama. Bispo H6, o Firuja vai levando peças pro ataque na ala do rei. Bispo toma, dama toma. E aqui dama em A5. Mais uma vez o computador não gosta muito desse lance. Esse lance já traz uma ameaça de capturar o cavalo, aproveitando a cravada aqui na coluna B. No entanto, a Lireza Firuja teria um bom recurso. A volta do cavalo, saindo da frente do peão de G, mantendo a pressão em D6, ameaçando capturar o cavalo e seguir com mate. No entanto, não é tão simples assim. Claro que o Nakamura também tem as suas vezes de jogar, mas esse seria um bom plano. Mas aqui o Firuja joga passivo, joga o lance torre C1. E agora ele tem menos pressão aqui na casa de D6. E o Naka segue com o lance bispo E6, um lance que sinceramente não faz... É um lance difícil de entender aqui, né? Talvez ele esteja apenas conectando as torres. Ele tinha que tirar o bispo para alguma casa e tirou para a casa central. Faz sentido aqui o lance. E agora, de repente, começa a ter ameaça de sacrifício aqui em B2. Cuidado, a Lireza Firuja. O Firuja segue com H5 de qualquer maneira. Torre por B2 não funciona aqui nessa posição. Tem defesa, né? Aqui você toma e aí a outra torre se junta ao ataque. O seu rei vem para casa de A1, por exemplo, dama 3 ameaçando mate. Dá para defender com torre C2 numa boa, né? Por isso ainda não funciona. O Naka tem que preparar melhor esse ataque. Ele segue aqui com torre B7. A Lireza Firuja segue com E5, dando a casa de E4 para os cavalos, atacando aqui o cavalo do Firuja. O Firuja toma o peão e agora o cavalo de G vem para a casa de E4, né? Bispo em F5, agora sim esse bispo conseguiu uma melhor casa, conseguiu manter aqui o cavalo Nakamura, hein, fazendo milagre. G4 foi jogado pelo menino Firuja, nós temos bispo toma, peão toma. E aqui, galera, a situação é tensa porque o Firuja ele quer expulsar o cavalo daqui, tomar em G6 e ir pro mate, claro. E o Nakamura, ele vai pro contra-jogo, torre de F em B8 jogado. A Lireza Firuja talvez fosse o momento de se defender aqui, mas ele arrisca todas as fichas, segue com H por G6, ameaçando aqui ataques de checkmate, né? Por enquanto aqui tá ameaçando G5 e depois seguir com sequências aqui muito fortes. No entanto, nessa posição, claro, Nakamura vai pra cima, galera. Torre por B2, rei A1, F por G6 na frieza. G5 chegou, meus amigos, o cavalo atacado vai cair em H7, o que jogar? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Nakamura, vale a pena. Um lance bem legal, força aqui mate, força mate. E eu espero que você tenha encontrado, é difícil esse, hein? Dama em A3, olha aí que bonito. Dama em A3, meus amigos, e nessa posição, a Lireza Firuja, no limite aqui por um tris, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui a ideia é dar a casa de B2 para dama, né? E não tem como evitar isso daqui, não tem o que fazer, né? Qualquer lance aqui, peão por cavalo, está vindo torre por A2 com cheque. Aqui é forçada a captura e aí dama B2 entregaria checkmate. Ô, Rafa, não dava para jogar um torre B1 aqui, então, para evitar tudo isso? Não, aqui você toma, né? Perde a defesa do cavalo, né? E aí vai pro checkmate de qualquer maneira, ou seja, não tem defesa mesmo.
Hikaru Nakamura. Com isso abre uma larga vantagem, né? 15,5 a 12,5. E já acabando o tempo aí do match, eles acabam jogando mais uma. E o Nakamura vence a última e finaliza o match, portanto, com 16,5 a 12,5 aí para Hikaru Nakamura, né? Para o Ricardinho aí na final. E na grande final, a gente viu o vídeo 17 a 15 para o Nakamura contra o Magnus Carlsen. Uma final incrível, com uma última partida espetacular ali do Nakamura, onde ele sacrifica 2 peças e vence para cima do Carlsen. Era para merecer mesmo, né? Tá de parabéns aí o Hikaru Nakamura. Que fase, hein? Que fase. Vai querer jogar o candidatos aí mundial, quem sabe, hein? Vamos ver. Hikaru Nakamura numa excelente fase. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!